A literatura brasileira é recheada de autores e autoras incríveis. Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles, José de Alencar e o incrível Machado de Assis. Hoje eu quero apresentar para você um livro desse autor maravilhoso, Joaquim Maria Machado de Assis. E o livro é Quincas Borba. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Cosme Velho, lá no Rio de Janeiro. Viveu partes da história do Brasil incríveis. Viu a abolição da escravatura, a tomada do Império Brasileiro pelo golpe do Exército, a proclamação da República. Ele era filho de uma lavadeira, negro, foi embranquiçado pela sociedade. Somente agora, no século XXI, que nós estamos tomando consciência de que ele era negro. Era um escritor fabuloso, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Viveu um longo casamento com Carolina, uma mulher inteligentíssima, revisora de seus textos. Quando ela morreu, ele deixou escrito para o seu amigo Joaquim Nabuco a seguinte frase: "Foi a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo." Em seu testamento, ele deixou expresso o desejo de ser sepultado ao lado de sua esposa. Desejo este que foi quebrado agora, no século XXI, entre os anos de 2022 e 2021, pela Academia Brasileira de Letras, que transportou seus restos mortais para essa instituição. Joaquim Maria Machado de Assis deixou para nós personagens incríveis: Bentinho, Capitu, Conselheiro Aires, Guiomar, Quincas Borba, Brás Cubas, entre tantos outros. Tem o apelido de Bruxo do Cosme Velho porque no quintal de sua casa ele tinha o costume de queimar papéis em um caldeirão e seus vizinhos então o apelidaram de Bruxo. Este apelido foi eternizado por Carlos Drummond de Andrade ao escrever um poema intitulado A um Bruxo com Amor, em que ele faz uma linda homenagem a Machado de Assis. Machado de Assis é o precursor do realismo na literatura brasileira. Apesar dele ter romance do estilo romântico, mas ele é o precursor do estilo do realismo. Significa que em suas obras ele vai mostrar o lado real da sociedade brasileira. E que lado é esse? O lado das relações interesseiras, o lado da inveja, o lado das intrigas, o lado podre da sociedade. Porém, ele faz isso de uma forma irônica, sarcástica, com uma crítica muito bem humorada. Seu narrador dialoga com o leitor. Essa é outra característica do Machado. No prólogo da terceira edição de Quincas Borba, Machado de Assis comenta que um amigo sugeriu para ele de fazer uma trilogia: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e um livro contando a história de Sofia Palha. Ele até tentou escrever esse livro, mas ele percebeu que toda Sofia já estava inteira no romance Quincas Borba, que não tinha mais o que dizer sobre ela. Então ele abandonou essa empreitada. No decorrer dessa resenha, você vai descobrir quem é Sofia Palha na história de Quincas Borba. Apesar do livro ter esse nome, ele não conta a história de Quincas. Ele vai contar a história de Rubião. Mas onde está Quincas? Bem, neste momento, Quincas está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, na escadaria de uma igreja, mendigando. Brás Cubas leva um choque ao encontrá-lo nessa situação, pois Brás Cubas e Quincas foram colegas de escola. No fim do romance, Quincas reaparece, só que desta vez ele está rico, milionário, pois um tio dele faleceu e deixou para ele toda uma herança. Quincas visita o amigo Brás Cubas e volta para Barbacena. Em Barbacena, ele tem uma noiva, uma namorada, e essa namorada tem um irmão chamado Rubião. Rubião tá sempre ali cercando Quincas Borba para ver se vai sobrar algum dinheirinho ali para ele. No entanto, sua irmã morre. Rubião perde a chance de
conseguir um dinheirinho. E Quincas fica sem a sua noiva. Quincas adoece. Rubião vai ser enfermeiro de Quincas, vai acompanhar o Quincas. E Quincas decide que vai transformar Rubião em seu discípulo. Ele vai ensinar algumas coisas para Rubião. Mas o que ele vai ensinar para Rubião? A teoria filosófica que ele desenvolveu, Humanitas. Que teoria é essa? É uma teoria que afirma de que a guerra é necessária para a humanidade. Como assim a guerra é necessária para a humanidade? Voltemos ao realismo e ao que Machado de Assis quer denunciar em seus livros. Lembra? Machado de Assis, ele presencia a queda do império, a proclamação da república. Quem proclama a república? O exército. Quem promove as guerras? O exército. Qual é a filosofia que estava embasando o exército naquela época? Filosofia francesa, desenvolvida por um filósofo chamado Auguste Comte. O positivismo. A frase ordem e progresso que está na bandeira nacional, ela é extraída dessa linha filosófica. E o que diz essa linha filosófica? No avanço da ciência, na evolução pelo avanço da ciência, pelo avanço do conhecimento. Aí está a essência do positivismo. Explicando assim bem por baixo, porque meu interesse não é falar sobre filosofia. E o Quincas desenvolve a teoria dele, que se chama humanitismo. Traz de uma forma debochada esse pensamento. E para explicar isso para o Rubião, ele vai contar uma parábola, que havia duas tribos. Elas precisavam fazer um caminho muito longo para alcançar um terreno, uma área, para eles se estabelecerem. Frutífera, uma área com água, que eles pudessem viver. No meio desse caminho, eles estavam com muita fome e encontram uma plantação de batata. Eles precisam dessas batatas para se alimentar, para poderem continuar esse trajeto. A quantidade de batatas não é suficiente para que as duas tribos se alimentem e consigam chegar até o seu destino. Portanto, elas terão que guerrear entre elas para poderem ficar com a batata. Surge uma frase que quase todo mundo conhece e não sabe que foi extraída desse romance. Quincas, então, concluindo a sua parábola, ele diz o seguinte: ao vencido resta o ódio ou a compaixão, e ao vencedor as batatas. Todo o livro vai mostrar para nós confirmação dessa teoria. Rubião vai ser a comprovação dessa teoria. Essa frase, ela é nada mais nada menos do que a essência do livro. Quincas Borba, como estava doente, ele morre. Rubião acredita que vai ter que assumir a sua pobreza, descobrir um outro jeito de sobreviver. Quando o testamento do Quincas Borba é lido, olha a surpresa aí, Rubião é seu único herdeiro. Sendo seu único herdeiro, ele tem uma condição: cuidar do cachorro do Quincas, que se chama Quincas Borba. Rubião tá milionário. Você acha que ele vai ficar lá no interior de Minas, em Barbacena? Claro que não. Ele vai pro Fervo. Aonde está o Fervo? Na capital, lá no centro do império, no Rio de Janeiro. Ele embarca numa viagem de trem de Barbacena até o Rio de Janeiro. Numa das paradas, ele faz amizade com o casal Palha, Cristiano e Sofia Palha. O leitor vai percebendo que esse casal é um casal de espertalhões. Se oferecem para acompanhar Rubião lá no Rio de Janeiro, para ajudá-lo a se colocar no Rio de Janeiro, para organizar a sua casa lá no Botafogo, porque naquela época o bairro chique era o Botafogo. E Rubião vai se envolvendo com aquela sociedade carioca. E o leitor vai conhecendo personagens que vão se aproximando do Rubião com segundas intenções. Um personagem quer dinheiro para poder pôr o seu jornal, para manter o seu jornal. Outro personagem, ele quer ser candidato a alguma coisa, a um cargo político. Cada pessoa, cada personagem se aproxima do Rubião com segundas intenções, com interesse. Rubião se apaixona pela Sofia Palha e pensa que essa paixão, ela é correspondida. Num jantar, ele se aproxima da Sofia, vai conversar com ela em particular, dá uma investida na Sofia e ela o rechaça. É aí que o leitor vai conhecer de
fato a índole desse casal. Porque depois desse jantar oferecido pelos Palha, a Sofia, ela vai falar pro marido o que o Rubião fez. Você pensa que o marido vai falar: vamos cortar relações com o Rubião? Não, ele faz o contrário. Ele fala assim: não, é importante estimular essa aproximação com o Rubião porque nós temos negócios com ele. Eu tenho empréstimos com ele. E a Sofia vai ter que engambelar o Rubião nessa paixão. E você pensa que a Sofia não era aquela mulher pudica? Muito pelo contrário. Ela achava até uma coisa vaidosa, era uma vaidade para ela ser cortejada pelos homens. O que ela não gostava era de ser cortejada pelo Rubião. Ele era o quê? Um caipirão. Ele só tinha dinheiro, mas era um caipirão. Entre muitas festas, muitos bailes, jantares, Rubião vai percebendo que as suas relações não são relações baseadas na amizade, na sinceridade. Muito pelo contrário, ele percebe que as suas relações são baseadas apenas no interesse. E o leitor vai percebendo isso. Aos poucos, ele vai adoecendo. Machado de Assis mostra que a vivência nessa sociedade, se você não compactua com ela, você adoece. E acontece isso com o Rubião. Ele adoece, ele enlouquece, ele invoca, ele cisma que ele é quem? Napoleão Bonaparte. E sai pelas ruas, declarando que ele é Napoleão Bonaparte. E fica numa situação tão séria que as pessoas próximas do casal Palha começam a cobrar deles. Olha, vocês precisam cuidar melhor do Rubião. Ele não está bem. O que o casal Palha faz? Dá o golpe de misericórdia. Pega Rubião, interna num sanatório, ficam como administradores dos bens do Rubião. Rubião foge do sanatório, vai na casa dele, pega o cachorro, porque o cachorro tá lá no Rio de Janeiro, abandonado, coitado, volta para Barbacena. E para onde que ele vai? Olha que interessante. Ele vai para a porta da igreja. E lá ele fica repetindo a célebre frase ensinada pelo Quincas: ao vencido, o ódio ou a compaixão. Ao vencedor, as batatas. Na porta da igreja, ele é reconhecido por uma mulher que acolhe o Rubião, leva para sua casa, ele toma uma chuva, adoece e morre. Dias depois, o cachorro também morre. O que Machado de Assis quer dizer para o leitor ao dar o nome do livro de Quincas Borba e o nome do cachorro também de Quincas Borba? O cachorro, ele vai ser uma testemunha de que a teoria do Quincas está correta. É preciso que alguém caia para que o outro se eleve. Quincas Borba, lá no romance Memórias Póstumas de Brás Cuba, é um mendigo na porta de uma igreja. Ele está no chão. O seu tio morre, ele fica rico, ele se eleva. Então foi preciso que o tio morra para que o Quincas progredisse. Ele vai para Barbacena, ele morre, eleva-se Rubião. Rubião vai para o Rio de Janeiro, enriquece o casal Palha, que se eleva, e ele volta para Barbacena, justamente para a porta da igreja, onde o cachorro testemunha: ao vencido, o ódio ou a compaixão, ao vencedor, as batatas. Quem são os vencidos? Quem são os vencedores? É a história que nos mostra, tanto a história no romance quanto a história da vida. Eu convido você a conhecer Machado de Assis por meio desta obra, Quincas Borba. Até semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!